Olá, bem-vindos a mais um AEScast via YouTube da AES e também via podcast, né, pelo aescast.com.br e também por todos os agregadores de podcast que você tem conhecimento aí, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, enfim. Só buscar lá, pesquisar AEScast e seguir que você vai ter a notificação quando o episódio subir aí, você tem acesso a todos os conteúdos. Conteúdos técnicos, conteúdos, assuntos diversos, comportamento humano, saúde, né, questões de segurança. Hoje, principalmente, o convidado que está à minha frente aqui vai falar sobre este assunto, né? Saúde e segurança no trabalho e, claro, também outros assuntos da área técnica, da área de engenharia. Já vou apresentando Almir Buganza. Muito bem-vindo aqui aos estúdios da Quadricast, pela Mega Tempo Comunicação, que faz a produção aqui desse podcast. E você veio aqui nos visitar e trazer todas essas importantes informações num mês mais do que importante, né, para essa área. Bem-vindo, obrigada. Larissa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Quero já parabenizar vocês, né? Principalmente você, que vem desenvolvendo esse trabalho maravilhoso junto à Associação dos Engenheiros de Sorocaba, junto com o nosso presidente, o Everton Baca, uma pessoa também formidável, inovadora, né? E muito dinâmica, tá? Então, parabéns para vocês. Ah, obrigada, Almir. Almir também tem um currículo extenso, né? A gente tá falando do tempo de trabalho, ele fala alguns anos só, tá, gente? Só alguns anos. Vou falar aqui o currículo, gente, ó. Tem mais de alguns anos aí, 40 anos aí de experiência em indústrias eletromecânicas, de manufatura, energia elétrica e consultoria. É formado, né, graduado em engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, com pós-graduação em administração em marketing, acreditem, perícia judicial e extrajudicial e é especialista em circuitos magnéticos. Vai vendo que vocês vão ter hoje, hein? Diretor de área de engenharia de segurança do trabalho e engenharia elétrica, aí desde 2013, né, Almir? 2013. Na Associação dos Engenheiros Arquitetos aqui de Sorocaba, também inspetor-chefe atualmente do CREA São Paulo aqui na Regional de Sorocaba desde 2021 e também já atuou em outras áreas aí do CREA, na área de inspetoria, né, Almir? É professor de pós-graduação também nas áreas de segurança do trabalho e engenharia elétrica, desenvolve e ministra cursos de atendimento à legislação trabalhista, as NRs aí pela vida. É perito judicial e também tem a patente chamada Disposição Aplicada em Pista de Segurança para Treinamento do Combate a Incêndios, além de proprietário da RumoSeg. Quando você dorme? Eu durmo bastante, viu, Larissa? Olá. Caminho, adoro futebol, jogar tênis. A minha vida, eu tenho uma vida bastante dinâmica, tá? A gente notou aqui, que olha... Como eu falei pra você, eu acordo cedo, mas durmo cedo também. E aproveito o meu dia de uma forma produtiva, eu procuro aproveitar o máximo possível. É equilibrado, você se sente bem, então é claro que há mais movimentação aí, né, Almir? Então essa é a receita, viu, gente? Anota, durmam bastante, durmam cedo e caminhem. Almir, eu queria que você, antes da gente falar dessa área de segurança, né, pra quem não sabe, dia 28 de abril, gente, é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, né? O Almir também, aí pela RumoSeg, está oferecendo alguns cursos na Associação dos Engenheiros na área de saúde e segurança no trabalho, né? Já foi a NR10, a NR12, está em processo NR33, vai ter NR35, também a área de... que eu tinha escrito errado, né, Almir? Perícia... Eu tinha colocado perícia criminal, gente, mas não é. Perícia judicial e responsabilidade civil e criminal também aí na AES. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá, né, e entra no site, se inscreve, porque é limitado o negócio. E gratuito. Isso que é mais importante. Mas antes da gente entrar nesse assunto, quero que você fale um pouco do CREA, né? Nós tivemos agora no começo de março um evento importantíssimo, né, pro estado, né, do CREA, que é o Colégio de Inspetores, foi dia 31 de março, 1º de abril, aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba, mais de 600 pessoas presentes, entre profissionais, né, e conselheiros e outros participantes aí da atuação. Primeiro, quero que você fale da importância desse evento, né, de ser aqui em Sorocaba, porque acho que é uma das poucas vezes, eu acho que é a primeira vez. É o primeiro evento do ano, né? É o primeiro evento do ano. Foi a primeira vez em Sorocaba. E a primeira vez, e aí vem um trabalho muito forte do Everton, tá? Junto ao CREA, tá?
Foi um evento maravilhoso, muito bem organizado, tá? Onde nós abordamos o tema Cidades Inteligentes no primeiro e parte do segundo dia. Tá? Cidades inteligentes é um conceito um pouco mais abrangente do que simplesmente a questão de automação. Muitas vezes, quando nós falamos em cidade inteligente, o pessoal pensa em sistemas automatizados, né? Mas não é só isso. Mas são coisas simples, né? Exatamente. Então, nós tivemos vários pilares que foram discutidos durante esses 2 dias, né? E que falamos de saneamento, coleta de lixo, falamos sobre a parte tecnológica, serviços inteligentes. Então foi muito bacana. O primeiro evento Cidades Inteligentes ocorreu em São José dos Campos, realmente de um colégio de inspetores. Foi no Parque Tecnológico de São José dos Campos. É uma referência também. Exatamente. Onde eu tive o prazer de conhecer o Ramut, que é o vice-governador, né? E que nos demonstrou o trabalho que estava sendo feito e que está ainda sendo feito em São José dos Campos, tá? Então nós percebemos que São José dos Campos foi a primeira cidade no Brasil certificada pelo sistema de qualidade ISO, né? Como cidade inteligente. Olha só, e para as pessoas entenderem o que tem a ver o CREA com esses temas de cidades inteligentes. Eles tiveram algumas demandas, levantaram alguns assuntos e trouxeram para esse colégio de inspetores para discutir, né? E devolver para a sociedade. É isso mesmo? É isso então, mesmo. Explica para quem ainda não entende o que o CREA né? E o que ele está fazendo pelos profissionais. Por que este tema, né? E por que trazer e devolver isso para a sociedade de fato? Veja só, a engenharia está por trás de toda e qualquer atividade. Esse estudo aqui hoje está carregado de engenharia. Quando você entra num consultório odontológico, está carregado de engenharia. Quando você entra numa hidrelétrica, está carregado de engenharia. Quando você entra numa loja de departamento para comprar qualquer produto, está carregado de engenharia. Então, a engenharia, ela está por trás de toda e qualquer atividade hoje. Tá? Nós não nos limitamos apenas ao desenvolvimento de produtos com tecnologia, não é isso, né? Não é a construção, a melhoria da condição da construção civil, não é só isso. Então, a engenharia está por trás de tudo isso, tá? E o CREA, junto ao nosso presidente Vinícius, que é uma outra pessoa que revolucionou o CREA, tá? Sim, olhos vistos, né? A gente percebe mesmo. Vinícius é muito dinâmico, muito antenado a tendências, preocupado com a sociedade, preocupado por um estado, por um país melhor. Então, o Vinícius é uma pessoa diferenciada. Eu tive o prazer de trabalhar com alguns ex-presidentes do CREA, cada um teve a sua importância, a sua característica, mas o Vinícius é uma pessoa diferenciada. Tá? Diferenciado. Todos foram importantes, mas ele é diferenciado. Então, ele trouxe este conceito e trouxe como uma bandeira do CREA. Então, dentro do CREA, nós temos uma série de atividades com esse foco, em realmente fomentar o quê? O desenvolvimento, a inovação e a melhoria da qualidade de vida. Isso é cidade inteligente. Sim. A partir do momento que uma pessoa ela está bem colocada naquele cenário e aquele cenário atende à expectativa dela, ela tem uma qualidade de vida melhor, né? Sim. E isso CREA, utilizando-se da engenharia, né, vem proporcionando e vem buscando junto à sociedade. Tá? Então, esse é o papel da engenharia. E o papel do CREA, né? Muitos acabam não ficando satisfeitos com o CREA. O CREA só me cobra, eu tenho que pagar RT, tenho que pagar anuidade, né? Ele não me ajuda, ele não me defende, né? Mas qual que é a função, qual que é a finalidade do CREA, né? O CREA é um agente fiscalizador. Ele está hoje inserido de uma forma a proteger a sociedade que nós chamamos de a sociedade leiga. Então nós precisamos ter um órgão que faz essa fiscalização. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque os maus profissionais
acabam saindo do mercado. É isso. Você não vai no médico que não é formado em medicina, gente. Então, você não pode dar um prédio para um engenheiro construir se ele não for, de fato, um engenheiro, né? Exato. Um arquiteto, um técnico, enfim, eu falei engenheiro, principalmente para vocês entenderem, o especialista na parte de construção civil, mas tem outro. Sim, com certeza. Então, Larissa, isso é bastante importante. Essa é a função do CREA. Só que por trás do CREA tem outras associações, entidades que o engenheiro desconhece e cada um tem a sua responsabilidade. A Associação dos Engenheiros, o qual o Everton vem fazendo um excelente trabalho, dando sequência àquilo que foi feito pelo Valdir Paisani, pelo seu Carneiro, né? O Everton deu sequência nisso. Então, função da Associação dos Engenheiros é uma associação. Ela tem como objetivo agregar os profissionais nas diversas áreas que são enquadradas, que são aceitas pela Associação dos Engenheiros. Isso. Tá? Essa é a função da Associação dos Engenheiros. Tá? Proporcionando também a capacitação profissional. O CREA não vai capacitar ninguém. Entendeu? O CREA, dentro desses eventos, ele capacita os seus multiplicadores. Quem são os seus multiplicadores? Os inspetores. Certo. Os inspetores têm como objetivo levar esse conceito para a sociedade, cada um no seu segmento, tá? Okay. Mas a Associação dos Engenheiros, ela tem como função realmente trazer a capacitação para o profissional, levar a informação para o profissional, agregar o profissional. Muitos me perguntam por que é importante ser sócio da Associação dos Engenheiros, né? Porque a Unimed é mais barata. Não é só isso. Esse é uma pontinha. É uma pontinha, né? Eu, quando comecei a frequentar a associação, que eu não vou falar em que ano que eu comecei... Tá? Vou falar alguns anos aí. Alguns anos, tá? Quando eu comecei a frequentar a associação, eu tive a oportunidade de sentar ao lado de pessoas que já estavam há 20, 30 anos no mercado, certo? Pessoas que eram referências em nossa cidade. Então, você aprende muito com eles. Então, esses jovens que estão iniciando na carreira profissional agora, é uma bela de uma oportunidade de interagir com pessoas mais experientes, além do network. Sim. No início da minha vida profissional, muitas das atividades e muitos dos meus clientes, eu conheci na Associação dos Engenheiros. Olha só. E estando lá, eu tive a oportunidade de me desenvolver profissionalmente. Então, se hoje eu faço tudo isso que você citou, do meu currículo e tal, eu não nasci conhecendo tudo isso, né? Então, eu adquiri isso com a convivência associativa, na Associação dos Engenheiros. É claro que outros cursos, outros locais agregaram muito. Tem que se movimentar. Tá? Então, a Associação dos Engenheiros tem essa função, né? E que hoje bem desenvolvida pelo Everton. E o Everton tem a vocação, né? A vocação do Everton é para a educação, ensino. Isso. Né? Então, ele está trazendo para a Associação dos Engenheiros uma ferramenta importantíssima para os engenheiros, né? A oportunidade de se capacitar. Hoje, existem várias vagas no mercado que nós não conseguimos atender ou completar em função do quê? Da falta de capacitação dos profissionais. Coisas específicas que você aprende no dia a dia, estando, trabalhando em fábricas, indústrias ou em qualquer outro segmento, né? Exatamente. Então, é exatamente isso, tá? Então, ele trouxe todos esses cursos que estão acontecendo ou que já aconteceram na associação. Isso é uma excelente oportunidade para o engenheiro, para ele realmente adquirir conhecimento. Mas isso no meu dia a dia não agrega nada. Agrega. Entendeu? Se não agrega hoje, vai agregar amanhã. Né? Imagina assim que você, né, principalmente o jovem que acessa muito conteúdo na internet, nas redes sociais, no YouTube, né? Se você aprende alguma coisa num vídeo de 5 minutos, às vezes no YouTube, né? Um curso específico por alguém que tenha experiência, expertise no mercado, o quanto não vai te agregar? Com certeza. Não é isso? Com certeza. É que o vídeo é mais fácil, né? Com certeza. Mas vai, gente, vai, caminha até lá, troca uns cartões, conversa, que você falou, é isso.
O Marins que fala, né? Ele falou, às vezes você já conhece o palestrante, você vai do outro lado do mundo para assistir esse palestrante. E aí, você já ouviu ele falar. Mas aí, você não vai estar na fila do café, você não vai trocar o cartão necessário, você não vai ouvir aquela palavra que vai mudar a sua vida, você tem que estar lá. Com certeza. Se você não estiver, você vai perder tudo isso. Com certeza, é exatamente isso. E olha, nós tivemos o primeiro treinamento que foi dado nesse ciclo de palestras agora, foi de NR10. Isso. O Rodolfo, que foi o palestrante, né? É uma pessoa que tem uma vasta experiência na área elétrica. Ele é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Isso. E foi meu aluno, não conta nada pra ninguém, tá? Não, fica só entre nós. Então... O Rodolfo esteve aqui também, conversou com a gente. Se vocês não viram, voltem lá nos episódios, vocês vão achar o Rodolfo. Então, o Rodolfo tem muita experiência. Então, ele não foi para ler uma apostila, ele não foi para ler um conteúdo que foi criado, não, ele foi lá para transferir parte da experiência dele, né? Então, foi muito legal o treinamento de NR10. Daí nós tivemos NR12. Daí fui eu dar o treinamento de NR12, entendeu? Então, fiz o pessoal rir, entendeu? Espero que tenha agregado... Espero ter agregado bastante conhecimento para o pessoal. De uma forma geral, eu entendo que o pessoal saiu de lá bastante satisfeito, né? Tá? Agora nós vamos começar a NR33, tá? NR33. O instrutor não é uma pessoa conhecida no mercado, né? E esse foi um dos problemas que nós encontramos no momento da divulgação. Talvez se nós colocássemos uma pessoa para fazer a divulgação do treinamento e depois deixássemos para que o Edmilson falasse, talvez a percepção daqueles que vão até o treinamento fosse diferente. O Edmilson é um dos maiores especialistas em espaço confinado que eu conheço. Nossa. E olha que eu conheço gente. Eu conheço muita gente. Vocês têm uma ideia. Ele é um grande especialista. Ele não tem só a parte teórica, porque ele se atualiza muito, ele se recicla muito, ele faz cursos em outras entidades bastante renomadas aí do mercado. Então, não é só isso, é a vivência que ele tem como tenente do Corpo de Bombeiro. Ele respirou isso, né? Na rotina dele. Então até brinco, né? Falo com ele, por menor que seja a capacidade de absorver informação, é muitos anos ouvindo a mesma coisa e praticando as mesmas atividades. São muitos anos. Então, quando eu começo a conversar com o Edmilson fala para mim assim: Almir, porque uma vez eu fui resgatar uma senhora e daí eu tive que aplicar essa técnica de salvamento. Então ele não traz aquilo apenas a teoria, ele traz também a vivência de uma pessoa que viveu aquela condição. Viveu várias vezes. Então foi bem legal. Quer dizer, eu entendo que vai ser bem legal o treinamento dele, tá? Eu pretendo hoje estar lá, né? Eu falei para ele, infelizmente, às terças eu tenho um outro compromisso que é fora de Sorocaba, tá? Mas eu pretendo estar lá às terças, pelo menos 1, 2 para acompanhar. Eu já fiz o curso dele, tá? Eu já fiz e eu recomendo, tá? Olha só. Então, quem não se inscreveu, não dá tempo mais. Então, presta atenção no próximo que vem. E o próximo vai ser de perícia judicial. Isso. A N35. A NR35 é verdade. A NR35. A NR35, que é trabalho em altura, né? Então, a NR35 também, o Edmilson também vai dar o trabalho em altura, né? Eu digo que o bombeiro, eu estou falando aquele que viveu 10, 20, 30 anos dentro dessa atividade, tá? O bombeiro, quando ele vai falar sobre trabalho em altura, resgate, espaço confinado e combate a incêndio,
eles são os profissionais mais indicados para esse tipo de conteúdo. Eles viveram isso, tá? Eles têm um conhecimento mais profundo, né? Não só, mas nos materiais, em tudo que incide, no tempo. Uma vez eu conversei com o coronel do Corpo de Bombeiros, ele falou, olha, eu não gosto de entrar numa estrutura de metal, por exemplo, porque o metal, ele pega fogo e derrete de uma vez. Você não sabe quando vai colapsar. Agora, a madeira, ela vai queimando, você sabe, pela cor dela e tal. Isso, gente, é técnica, né? É experiência e vivência. E olha, teve um fato, há pouco tempo, o Edmilson foi dar treinamento numa empresa em Itupeva, né? Eu tenho um excelente relacionamento com essa empresa. Eu atuo lá como consultor dessa empresa, né? Vou para lá um dia por semana. Fico das 7 da manhã às 7 da noite, né? Pouquinho. Mas é uma empresa maravilhosa e ele foi para dar um treinamento lá. O treinamento aconteceu há uns 60 dias atrás e há uns 15 dias nós recebemos um e-mail de uma funcionária que participou do treinamento dele e que estava num restaurante com a família e o filho de uma das pessoas que estava no restaurante engasgou. Ai, meu Deus, que nervoso. E uma criança pequena. Daí ela viu toda aquela movimentação, ela tinha feito treinamento, e foi um treinamento ministrado pelo Edmilson, porque ele dá o treinamento e ele ajuda a fixar. Entendeu? Então, é legal porque você lembra daquilo que ele ensinou. Sim. Né? E ela pediu licença para todos, afastou todo mundo e começou com o exercício que ela deveria fazer de forma correta. Resumindo, quando o resgate chegou, o menino já estava sentadinho, se recuperando do susto. Ai, meu Deus, olha, até um arrepio. Que nervo. Então, normalmente esses treinamentos não é para você aplicar simplesmente no seu dia a dia, dentro da empresa. Isso serve para a vida. Né? E muitas vezes cria oportunidade para que você possa ajudar alguém. Entendeu? E isso é legal. Ter o conhecimento. Ter o conhecimento. Porque eu acho que nada pior que você tá numa situação assim, não sabe o que fazer. Aí fala, meu Deus, vou ter que esperar. Você vê o negócio acontecendo, você não pode fazer nada. É horrível. Horrível. E ontem pela manhã eu tive uma reunião com o Edmilson, logo de manhãzinha, e eu tinha já retransmitido o e-mail para ele, e daí eu falei pessoalmente para ele. Se emocionou. Entendeu? Que então, legal. daí você pega a vocação do profissional. Entendeu? Isso é importante. Então ele não está lá para falar sobre um determinado tema simplesmente pelo fato da remuneração que ele vai receber por aquilo. Ele está falando porque ele gosta daquilo, ele ama aquilo lá e aquilo foi a vida dele. Só isso. É só isso. Aí o próximo que você falou que é de perícia... Perícia judicial. Eu ia falar ficou agora. Não. A perícia judicial, né? Eu dou aula no curso de pós-graduação em segurança do trabalho da FACES. Certo. Né? Eu dou o módulo de segurança com eletricidades e perícia judicial e extrajudicial. Mas o meu módulo dentro do curso da grade da FACES é o segundo módulo. Tá? Então nós temos a introdução e depois nós já começamos com o meu módulo. Primeira coisa que pergunto para mim é: professor, o senhor é perito? Eu sou. Faz tempo? Daí eu fico quieto, tá? Fala, não. Porque alguns lá não tem a idade. Que você tem de experiência. De experiência. Isso é maravilhoso, Almir. Poxa, é terrível isso. Eu falo... Não, dor no coração. Eu falo, sou perito desde 96. O cara, 96? Eu nasci em 99. Primeiro que perdeu 2 pontos na nota. Primeira coisa, já não vai tirar mais 10 no meu módulo, entendeu? Isso é muito justo. É muito justo. Fala, segundo, você perdeu uma década maravilhosa. Exatamente. Das calças no peito. Nossa. Aqui, ó. As músicas de discoteca. Não, era maravilhoso. Então o curso de perícia, na verdade, é um curso que esse vai ser um introdutório, né? Porque é pouco tempo, né? Mas a ideia é trazer uma noção do que é a perícia judicial,
né? Desde o momento da nomeação até o momento da entrega do laudo pericial, as impugnações, responder às impugnações e manifestações, entendeu? A postura do perito, no que o perito deve se basear para dar a conclusão dele, né? Na perícia não pode existir o que eu acho. Né? Tem que ser técnico. Tem que ser técnico, você tem que ter um basamento técnico, né? Então, isso é importante. E é o que eu falo para todos os meus alunos. Quer fazer certo? Faça de acordo com a norma. Se você seguir norma, as pessoas podem não concordar com a tua conclusão, mas você seguiu uma norma. Tá? E é isso... É incontestável. Exatamente. Então, a ideia desse treinamento de perícia, na verdade, é fazer uma introdução. Certo. Tá? Eu já venho falando com a associação para que nós possamos desenvolver um curso mais aprofundado, trazer fabricantes de equipamentos utilizados em perícia para demonstrar como que usa, né? Então eu já comecei com o Eric, já comecei a conversar com ele, né? Talvez seja um próximo passo, talvez para o segundo semestre, alguma coisa assim, tá? É legal também para quem vai participar do curso, né, ou da introdução aí, como você disse, para também quando, por exemplo, acontecer uma perícia na empresa, a pessoa saber, né, como funciona, o que precisa, se o perito está realmente fazendo um bom trabalho, exatamente, né? Você só consegue questionar ou discutir se você entende do assunto, senão você fica refém daquele que tem a informação. Exatamente. E esse profissional... quando nós falamos em perícia, esse é o assistente técnico. É o profissional que suporta a empresa, é o profissional que vai acompanhar o processo pericial por vários motivos, mas um deles é verificar se realmente o perito está fazendo de acordo com as normas, porque o perito tem que seguir normas. Eu vou medir calor, ele tem que seguir normas, tá? Eu vou medir ruído, ele tem que seguir normas. Sim. Se eu sou uma pessoa despreparada, que não conheço a matéria, o que ele fizer tá feito. Você não vai saber se o equipamento tá desregulado, regulado, se tá tudo certo, se ele tá fazendo certo, se tá fazendo, né? Exatamente, Então, esse é um tema que até eu falei pro Eric, né? Eu acho que a procura vai ser muito grande, vai ser maior do que em NR12. Em NR12 nós tínhamos um limite de inscrições de 40 e nós tivemos... Começou com 20, a gente ampliou para 40 e foi no limite ali mesmo, né? De alunos. Então, eu acredito que perícia vai ter uma procura bem maior. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, porque vai abrir provavelmente acho que no final agora de abril já abrem as inscrições. Então, fica atento aí às redes sociais, ao site da ES, que aí é só clicar pelo Simpla, né? As inscrições estão acontecendo e aí você garante sua vaga, gente, gratuitamente. Já, né? Enfim, já vou ficar repetindo isso, porque é caro um curso desse, não é? É bem caro. Então, é bem caro. Esse curso do Edmilson, que NR33, é muito caro. É muito caro. É um dos cursos mais caros que nós temos na nossa grade, né? Não só pelo profissional, mas pelo conteúdo, pelo tempo. É um curso caro e a associação está disponibilizando aí de uma forma gratuita. É para associados e credenciados, né? Os credenciados ao CREA também. Sim. Então, se você está dentro desse hall aí para quem não é associado nem credenciado, aí tem uma taxa, mas tá lá na inscrição, você pode acessar, também dá para fazer, né? Sim. Mas aí tem uma taxa aí cobrando o curso, que é justo, né? Vamos combinar. É justo. É justo. E aí o último que está previsto, quer dizer, por enquanto, né? O último que está previsto, acho que é ainda para antes do primeiro semestre, né? Ainda no primeiro semestre. É o... Responsabilidade civil e criminal. Perdi. Mas a responsabilidade civil e criminal, não só aplicada à segurança do trabalho, mas de uma forma mais abrangente, né? Muitas vezes o empresário, o profissional não entende qual é a responsabilidade dele, né? E isso é uma das bandeiras do CREA. Né? O CREA, ele quer, de uma forma objetiva, levar esse conhecimento, né, para os profissionais, né? Nós temos um item no código de
na introdução ao Código Civil, alguma coisa assim. Eu não sou advogado, então eu só sei que está no Código Civil. Tá lá, só procurar, gente. Os advogados que me perdoem. Pergunta para um amigo advogado que você vai saber. Exatamente. Então, ninguém pode alegar desconhecimento de uma lei que norteia a sua atividade ou que está relacionada à sua atividade. Isso está no Código Civil. Entendeu? Então, qual que é a ideia? É levar esse entendimento para as pessoas que vão participar desse curso, né? Então, eu sempre digo que a segurança do trabalho, né, ela não está fechada apenas no âmbito trabalhista. Ela vai para civil e para criminal. Que dependendo do estrago, você vai ser culpado criminalmente. Exatamente. Porque nós temos previsto na parte criminal, no Código Penal, né? Omissão. O não sei não dá mais. Eu não sei, não sabia. Não cola, viu, gente? Cola. Não é todo lugar que cola. Tem alguns que colam. Não é todo lugar que cola. E eu acho que colava, viu, Larissa? Olha que não vamos entrar nessa esfera, né? Mas, falei, no mundo político aí, eu não sei. Era comum, viu? Mas olha, omissão, negligência, imperícia, e eu posso estar esquecendo de alguma coisa, mas relacionados à questão de segurança do trabalho, engenharia de uma forma geral, nós temos previsão legal no Código Penal. Então, o cara que foi omisso, negligente, né, seguramente existe uma consequência já prevista para ele. E nós queremos levar esse entendimento para ele. Tá? Para isso não acontecer. Para que isso não aconteça. Né? A ideia é que não aconteça. É bom para todo mundo, é bom pro profissional, é bom para quem está trabalhando, né, no local, para quem está atuando junto, porque o erro, às vezes, pequeno de uma pessoa dessas é um estrago enorme. Né? De vazamento, eu já ouvi falar de vazamento de gás, por exemplo, vazamento de produto químico, porque o bocal de um que era tóxico e do outro que não era tóxico era igual. E aí teve o vazamento, matou, acho que foi alguns anos atrás. Né? Então, se tivesse um encaixe diferente, não ia conseguir. Não. E aí não ia dar ruim. Então, às vezes, certeza. A norma auxilia nesse ponto e a pessoa... Com certeza. Você confia só nas pessoas. Porque a gente estava conversando antes, gente, o Almir falou que é muito comportamento, né, Almir? Muito. Mas também, a NR também prevê algumas normas que, vamos dizer assim, ajudam a pessoa, porque, vamos dizer assim, a mente humana, às vezes, não tá tão bem assim, às vezes tá cansado, né, você não dormiu bem, enfim, não tá no dia bom, e aí essas questões acabam passando, e aí grandes acidentes e grandes coisas acontecem. Mas, para a parte humana, como que vocês lidam, assim, com esse contexto, assim? Realmente impondo essas regras físicas, vamos dizer assim, para travar? Como que funciona? Veja só, Larissa, nós temos alguns pontos, né? Primeiro, só para esclarecer para o pessoal, as normas regulamentadoras, elas definem um regulamento. Então, o jogo tem que ter 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo. Certo? Se parar, o árbitro vai dar como uma prorrogação. Certo? Isso é norma regulamentadora. O que dá base para as normas regulamentadoras são as normas técnicas. Entendeu? Então, a regulamentadora dá a regra do jogo e as técnicas diz o como você deve fazer para atender a regra do jogo. Dá toda a receita, vamos dizer assim. Exatamente. Até do como fazer. Exatamente. Então, muitas vezes, a norma regulamentadora é subjetiva, mas se o profissional for atrás de normas técnicas, ou de alguns regulamentos, ou algumas instruções técnicas, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, ele vai fazer certo. Você entendeu? Então, ele vai fazer certo. Então, ele precisa trabalhar... Então, fica fácil. Então, eu digo que o mais fácil é você aplicar as normas regulamentadoras. E outra coisa, hein, Larissa? Norma regulamentadora, diferente do que alguns profissionais acabam pregando, assustando os empresários, né? Ela não tem a função de assustar o empresário. Não é esse o objetivo. Norma regulamentadora, ela foi criada para garantir a segurança do trabalhador. Entendeu? Então, da empresa, né? Da empresa. Com certeza. Então, ou seja, as normas regulamentadoras não são os carrascos dos empresários.
Muitas vezes é a forma com que isso chega até o empresário que faz com que ele tenha essa sensação de que a norma regulamentadora é inimiga dele. Tá travando, tá punindo, tá cobrando demais. Exatamente. Mas é tudo uma questão de segurança. Muitas vezes é vender dificuldade para depois, apresentar dificuldade para vender depois uma solução, uma facilidade. Não é isso, esse não é o foco das normas regulamentadoras. E segurança do trabalho não é isso. Saindo do âmbito quanto ao regulamento e quanto às normas técnicas, daí vem as pessoas. Isso é difícil, certo? Mas algumas coisas que nós vamos aprendendo, né? A primeira delas, Larissa, ser um bom ouvinte. Então, todo profissional da área de segurança tem que ser um bom ouvinte. Vai anotando, gente. Segundo, Larissa, tem que gostar de pessoas. Porque é complicado. O profissional da área de segurança, muitas vezes ele é visto como o inimigo dentro da empresa. A pessoa não grata chega e todo mundo fica quieto, fala, não quero esse cara aqui. Ou essa mulher aqui. Exatamente. E muitas vezes ele cria situações para que alguém não se acidente, né? E quando ninguém se acidenta, ninguém vira para ele e fala assim, olha, parabéns, hein? Muito legal. Não é isso. Então ele tem que fazer tudo isso, trabalhar em prol da vida de um terceiro, sem esperar o reconhecimento. Então, para isso, tem que gostar de pessoas. Sim. Ser um bom ouvinte e gostar de pessoas. Eu não consigo. Larissa, olha, hoje eu estou aqui de manhã com vocês, mas hoje à tarde eu vou estar em 2 empresas diferentes. No meu dia a dia, eu costumo estar em 2, 3 empresas por dia diferente. Todas elas falando sobre segurança. Com pessoas. Aquilo que eu aplico em uma, de repente eu não consigo aplicar na outra da mesma forma. Porque essa outra tem o seu perfil, tem o seu público, tem a sua característica, né? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar aquele conceito, conhecer o meu público-alvo, entender os anseios, a necessidade, para, de repente, adaptar aquilo que eu fiz no passado dentro dessa nova empresa. Até as limitações que a empresa tem. Até as limitações. Muitas vezes financeira, sim. Muitas vezes quanto à hierarquia, a visão do empresário, e tudo isso tem que ser respeitado, né? E o resultado, no final, não pode ser diferente. Você entendeu? Complicado, hein, Mas é uma área apaixonante. Eu fui me apaixonar pela área de segurança do trabalho depois de alguns anos que eu já estava na área de engenharia elétrica, né? E depois que eu fui para a área de segurança do trabalho, eu abri mão de tudo, né? E comecei uma nova vida com a segurança do trabalho. E hoje, do meu tempo profissional que eu dedico aos meus trabalhos, 99% eu falo sobre segurança. Então... Parece que é um assunto que não se esgota, né? Não se esgota. Não se esgota. E nós ainda não encontramos um software, um dispositivo, um robô que substitua o profissional da área de segurança do trabalho. Esse profissional, ele ainda tem vida longa. Tá? Mas precisa se capacitar. Para você ter o olhar certo, você tem que ter a informação certa. Tem que ter a informação certa. Exatamente isso. Perfeito. Almir, o papo tá maravilhoso. Eu queria conversar mais sobre essa área especificamente, né, de segurança e saúde do trabalho, que é uma área que a pessoa fala, semana da CIPA, vai ter CIPA, ninguém gosta, mas é importante pensando numa questão global, né, do funcionário, da empresa, do seu dia a dia, na sua rotina, como você diz, às vezes a sua prática você vai aplicar em uma situação que você nem imaginava aplicar, né, e a gente falou sobre conhecimento, sobre informação que a IAS está oferecendo para vocês aí. E CREA também, né? Que abraça e auxilia tudo isso, né? Até você comentou, eu esqueci de falar disso, mas você falou que o CREA não capacita, mas o CREA fomenta, né? Exatamente. Pela associação, eles conseguem alguns projetos para o CREA capacitar e auxiliar você, profissional, a melhorar aí, né? De conhecimento, informação e aplicar na sua rotina. Larissa, o CREA, ele fiscaliza. Certo? Parte dessa fiscalização, que é convertida em RT ou mesmo a anuidade dos profissionais, parte disso vai para a associação.
Isso. A associação tem essa função de realmente capacitar. Mas ela consegue capacitar, não é pelo valor pago pelo associado, porque você sabe, a Associação dos Engenheiros, se você pegar lá a anuidade, né? É baixo mesmo. É baixo, né? Então, o CREA tem esse papel. Então, parte dos recursos vem para a associação. Tá? De uma forma muito bem trabalhada, Tribunal de Contas, uma responsabilidade enorme. O presidente da associação, ele tem que ter uma postura realmente muito correta, né? Porque senão ele passa a ter problema. Sim. O CREA não vai liberar dinheiro para ele se não houver uma prestação de contas correta. É prévia, durante e posterior, né? Exatamente. E fora isso, nós temos a mútua. Isso. Que é um braço, é uma extensão do CREA, né? Que muitos profissionais não conhecem. Eu fui me associar à mútua há uns 2 anos. E olha que eu estou dentro do sistema há muito tempo, né? Uhum. O Renato, que é o presidente da mútua, vem fazendo um trabalho maravilhoso e vem trabalhando em parceria com as associações. Então, muitos dos treinamentos, na verdade, têm o apoio da mútua. Sim. Tá? E o que é a mútua? A mútua, ela é o banco do engenheiro. Ela é a facilitadora do engenheiro. Tá? Então, o engenheiro que precisa investir no seu negócio, é claro que tem algumas regras a serem seguidas, tal, mas muito melhor do que uma instituição financeira aí qualquer, entendeu? Os juros bem mais baixos e tudo mais. Então, a mútua, ela tem esse papel. Então, você precisa, por exemplo, investir em equipamento. A mútua te ajuda. Você precisa reformar o seu escritório. A mútua te ajuda. Você precisa comprar um carro para desenvolver a sua atividade, rodar, né? A mútua te ajuda. E te ajuda de uma forma muito diferente do que a instituição financeira. Tá? Então, o Renato também à frente da mútua, né? Ele vem fazendo um excelente trabalho. A associação, em parceria com a mútua, vem trazendo muitos benefícios para o associado, né? Mas por trás de tudo isso tem um CREA. E atrás de um CREA tem pessoas. E no último evento que nós tivemos, que foi aqui em Sorocaba, o Colégio de Inspetores, né? Eu pedi para o Vinícius, nós temos que dar sequência nesse trabalho, que começou com outros presidentes, mas que ele intensificou e fez com que isso se tornasse uma referência nacional. O CREA São Paulo é uma referência nacional na área de engenharia. Não, é mesmo. O que você tem de dúvidas ou dificuldades, você entrar lá, você vai achar a informação, ou vai encontrar alguém que possa lhe dar essa informação. Exato. Almir, vou encerrar. Droga. Gente, tá acabando por aqui. O Almir Buganza, ele que tem um currículo extremamente extenso na área de segurança e saúde do trabalho, na área de elétrica também, é empreendedor, é professor, também ministra os próprios cursos, está aí nas empresas, né, colhendo no dia a dia as dificuldades e, né, o que você pode ajustar na sua empresa na área de segurança, porque que você falou aqui para cada uma, vamos dizer assim, é uma questão individual, porém com os resultados que você tem que buscar junto das normas, que são os mesmos, mas num formato muito específico para cada uma delas. Então tem que ter experiência, tem que ter jogo de cintura para lidar com isso aí, né? Com certeza. Você que não sabe ainda, mas a AES está oferecendo os cursos. Eu vou falar de novo, tá, gente? Os cursos que é da RumoSeg, que é da área de saúde e segurança do trabalho. As inscrições são pelo site aes.org.br, redes sociais, AES Sorocaba, com 2 S lá. E também pelo Simpla, você pode entra no Simpla, procura a AES Sorocaba, que tem todos os cursos disponíveis que já estão com as inscrições abertas. Outros virão, então você tem que ficar atento e seguindo a gente. Aliás, se não segue, passa a seguir e acompanha também no YouTube, pelo podcast, rede social, gente, comunicação que não falta nesta associação. E muito obrigada, Almir, pela sua presença e pela sua participação e por trazer esse conhecimento, né, na área de saúde e segurança, que é tão vasto. Foi só um pouquinho, gente, mas já deu para ter uma noção, né, do que precisa para trilhar esse caminho, ou enfim, começar aí a olhar para essa área que é o conhecimento. Né? Legal, Larissa. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de ver as pessoas que vão acessar esse vídeo nos treinamentos. Isso. Né? Vocês vão gostar muito, prometo.
tá? E muito obrigado, tá? Estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, Almir. Obrigada a você que nos acompanhou neste episódio, falando de saúde e segurança do trabalho, falando de CREA, falando de mútua e de muitas outras coisas aí nesse recheio, né? Acompanhe os outros episódios, tem diversos também disponíveis aí no canal do YouTube, também pelo podcast, o aiascast.com.br, e nos agregadores Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, os milhares que tem por aí, estamos lá. A Aiascast, só procurar seguir que você vai ter a notificação de cada episódio que subir. A gente fica por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.